Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Boa tarde a todos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Isaías, capítulo 40. E eu quero falar um pouquinho nessa tarde sobre a simpatia de Jesus para com aqueles que sofrem. Se você está sofrendo, se você passa por um tempo de deserto espiritual, Deus tem uma palavra de consolo para você nessa tarde. Amém? Ele está aqui conosco. E todas as vezes que essa luz apagar e acender, é porque Deus está falando contigo, tá? Oh. E ninguém consegue viver sem consolo, sem o consolo sobrenatural de Deus. Nós temos um mandamento mútuo estabelecido pela palavra de Deus, que diz: encorajai-vos uns aos outros. A igreja não é um orfanato, a igreja é uma família. E Jesus diz: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei um Consolador. E esse capítulo de Isaías, o capítulo 40, ele é a dobradiça do livro. Ele traz uma mensagem de Deus para nós, uma palavra de encorajamento. Jesus, citando o profeta Isaías, ele diz que ele veio não para esmagar aquela cana que já está quebrada. Todos nós conhecemos essa figura. Quando você pega um bambu, uma cana, quando ela está quebrada, ela não serve para ser absolutamente nada. Ela precisa ser religada, consertada. Mas ele usa outra figura, que o Filho do Homem não veio para apagar aquela peça do candeeiro que está fumegando, que não está acesa, que está precisando de combustível. E a palavra que eu quero trazer para você nessa tarde está justamente em Isaías, capítulo 40, versos de 1 a 11. E eu espero que o Espírito Santo console você, que o Espírito Santo anime você. Tá certo? Dá um sorriso aí para mim, para ver se melhora o negócio aqui. O livro de Isaías, ele está dividido em duas partes. Isaías, capítulo 1, até o capítulo 39, Deus traz e revela, através das visões de Isaías, o julgamento de Deus sobre o seu povo e sobre as nações da época. Então, se você ler Isaías capítulo 1 e capítulo 39, você termina esses 39 capítulos desanimados, porque só fala do julgamento de Deus, do juízo de Deus. É como se você assistisse 39 programas do Datena seguidamente. É só desgraça, é só enchente, é só morte. Mas a partir do capítulo 40 até o capítulo 66, eu acho isso lindo, porque a Bíblia tem 66 livros, e o Novo Testamento
39. E o Velho Testamento o quê? 27. E o livro de Isaías, 66 livros. E é a partir de Isaías, capítulo 40, que Deus vai trazer uma mensagem de conforto, de consolo, de encorajamento. Vamos ler o versículo primeiro. Eu vou lendo os versículos, vou seguir agora o mestre Augusto Nicodemos. Vou lendo o texto e vou explicando o texto para você. Se você não gostar, reclame no Procon Celestial. Versículo 1, o que é que diz? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Primeira coisa que nós temos aqui é uma ordem. Consolai, consolai. Recomendo vocês a lerem o livro da nossa querida irmã, que está ali. Esqueci o nome dela. Eleni Vassão. Eu li o livro dela que se chama Consolo. A palavra consolo, ela pode ser personificada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o nosso Consolador. A palavra consolo também pode ser pessoalizada na figura de Deus e na figura do Espírito Santo. A palavra consolo significa aquele que está ao nosso lado, aquele que está dentro de nós, para nos encorajar, para nos apoiar, para nos animar. É aquele que nos sustenta nas horas mais difíceis da nossa vida. É aquele que nos mantém de pé. É aquele que nos ajuda. É aquele que nos fortalece. É aquele que nos anima. É aquela companhia indispensável dos momentos mais difíceis da vida. E Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde: consolai, consolai. É uma ordem de Deus. Mas em segundo lugar, essa ordem, ela tem um destino. Consolai quem? Hein? O meu povo. A ordem é específica, a ordem é exclusiva. A ordem revela que esse consolo é para a propriedade exclusiva de Deus. Por isso que ele usa a expressão, ele usa o pronome possessivo, o meu povo. É o meu povo que está precisando de consolo, não é o mundo. É o meu povo que está precisando de carinho, de encorajamento. É o meu povo que está precisando de uma palavra de alento, de força. Você está entendendo isso? Quantas vezes você se sente assim? É tão bonito a gente saber que nós somos povo exclusivo de Deus, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, somos reinos e sacerdotes, somos nação santa. Mas às vezes nós estamos tão para baixo, tão desanimados. Vocês já passaram por isso ou não? Quem é igual a mim aqui, levanta a mão. Louvado seja Deus. A gente quer dar uma de super crente, mas a gente não consegue. A gente lê as grandes verdades bíblicas, verdades inexoráveis, verdades absolutas, verdades axiomáticas, mas eu estou tão
abatido, tão desanimado, que eu penso que aquilo não é para mim. Mas a mensagem de Deus para você nessa tarde é: consolai, consolai o meu povo. Terceira lição no versículo. Uma ordem: consolai, consolai. Um destino: o meu povo. Uma origem. Quem é que está dizendo aí? Repete para mim. Deus. Não é o pastor Arival. Diz o vosso Deus. Você já pensou nisso? E quando Deus diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Quando Ele diz porque Ele sabe. Ele diz porque Ele conhece. Ele diz porque Ele pode. Você está entendendo? Então você veio hoje aqui à tarde, programa de índio, culto 17 horas, depois de um almoço de manhã. Eu fui almoçar na casa do irmão querido aí, o almoço saiu 2h30. É uma benção, comida boa, companhia agradável, e olhando o relógio, e tendo que correr, e o sermão na cabeça. Saí de lá 15h30, para chegar aqui às 16h30. E eu fico pensando, você veio aqui, você está nos assistindo aí, talvez no leito do hospital, talvez no presídio, talvez em casa, sozinho, idoso, nesse dia das mães. Você já tomou até uns 3 conhaque Dreia. Você está aí. E Deus está dizendo para você: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Mas em quarto lugar, como é que nós devemos dizer? Está claro no texto. Como é que nós devemos dizer? É desenhando? É pintando? É encenando? Diz aí: falai ao coração de Jerusalém. Irmãos, o nosso coração é a sede da nossa espiritualidade, é a sede da nossa personalidade. Deus nos deu a mente, Deus nos deu a vontade, Deus nos deu os sentimentos, mas Deus nos deu o coração. Falai ao coração. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você através dos mandamentos. Deus fala com você através das proibições e ameaças. Deus fala com você através das promessas. Quando Deus fala com a gente, a palavra de Deus é o alimento, é a comida, é o prato feito. Quando você pega a comida e põe na boca, você está se alimentando
daquela palavra, daquela comida. Você começa a mastigar, e quando você engole, acontece dentro de você aquilo que se chama processo o quê? Digestivo. Não adianta ouvir com o ouvido. Não adianta olhar com os olhos. Nós temos que digerir a palavra. Quando ele fala, falai ao coração, ele está dizendo, o que eu preciso falar para vocês, não é falar para a mente de vocês, não é falar aos ouvidos de vocês, às emoções de vocês, eu preciso falar ao coração de vocês. Quero falar ao seu coração. Vocês estão entendendo ou não? Falar ao coração. Por isso que o profeta diz, achando a tua palavra, logo eu a comi. E a palavra que eu comi, aquilo foi doce, como mel. Aquela palavra foi digerida, ela serviu como alimento, como prazer. E consolo, meus amados irmãos, é algo que a gente sente no coração. É a paz de Cristo que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, a nossa mente. Eu e você, nós precisamos consolar o nosso o quê? Coração. Nós temos a ordem, consolai, consolai. Nós temos a exclusividade da ordem, meu povo. Nós temos a origem da ordem, hein? Deus. Nós temos o direcionamento da ordem, falai ao coração. Por quê? Por quê? Por que que Deus diz assim, consolai, consolai o meu povo? Diz o Senhor. Falai ao coração do meu povo. E ele vai colocar algumas razões aqui. A primeira delas, já é findo o tempo da sua o quê? Milícia. Sabe o que significa isso? Acabou a guerra. Eu estou trazendo vocês de volta do cativeiro. Acabou a opressão. O cativeiro babilônico vai ser encerrado. A milícia, a guerra acabou. Consolai o meu povo, porque eu estou trazendo paz para o meu povo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Console o meu povo, porque eu estou trazendo paz para o meu povo. Jesus Cristo diz, a minha paz vos dou, não vos la dou como dá o mundo. Ele é o príncipe da paz. Ele põe fim à guerra. Ele põe fim ao cativeiro. Ele põe fim às nossas lutas. As lutas externas, as adversidades não acabaram, mas a guerra foi vencida. O Cordeiro de Deus já venceu. Segundo lugar, por quê? A sua iniquidade está o quê? Perdoada.
consolai, consolai o meu povo, dizendo não somente que a guerra acabou, que a milícia chegou ao fim, mas que todos os seus pecados estão o quê? Perdoados. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O que é que tira o desassossego do nosso coração, irmãos? É o pecado, é a culpa. O que nos leva para o cativeiro, o que traz perturbações, angústias para a nossa vida, o pecado. Mesmo como crentes, com os nossos pecados perdoados, a presença do pecado traz perturbações, intranquilidades, sofrimentos. Eu acho tão lindo isso. Porque Deus diz assim, que a sua iniquidade está perdoada. E olha que coisa boa Ele está dizendo para mim e para você. E que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus o quê? Pecados. Então você já pagou em dobro. Como é que você entende isso aqui? Pagar é uma coisa. Pagar em dobro é outra coisa. Como é que a gente entende isso aqui? A única maneira de nós entendermos isso aqui é olhando para Cristo. Porque esse texto é cristocêntrico. Esse texto nos leva a Cristo. E o pagar em dobro significa que todos os nossos pecados estão perdoados. E pagar em dobro diz que não somente os nossos pecados foram perdoados, mas toda a justiça de Cristo foi depositada na nossa conta. Significa que os pecados que eu cometi estão perdoados, que o pecado que eu estou cometendo estão perdoados, que os meus pecados que eu cometerei até a volta de Cristo, tudo já está perdoado. Tudo já está perdoado. Alguns comentaristas dizem que já pagou em dobro os nossos pecados, porque Cristo tem duas naturezas. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Consolai o meu povo, dizendo ao meu povo que acabou a guerra, que a paz chegou e que os seus pecados já foram pagos e perdoados em dobro em Cristo Jesus. Amém? Mas, irmãos, o texto, a narrativa tem uma lógica. Mas a lógica, muitas vezes, da narrativa, ela precisa ser entendida. Porque quando eu e você, nós lemos esse texto, de quem nós nos lembramos? De quem? João Batista. Porque João Batista é a voz que clama no deserto. E esse texto, ele é aplicado nos evangelhos a respeito de João Batista. Mas João Batista aplica esta palavra
não para si mesmo, mas para quem? Para Jesus Cristo. Por isso, João Batista aqui é o portador desta mensagem de consolação. E essa mensagem, ela deve ser bradada. Essa mensagem deve ser clamada. Essa mensagem deve ser divulgada de forma empolgante, com todas as forças que um pregador pode pregar, que é João Batista. Mas o que é lindo no texto é que João Batista vai nos ensinar que a mensagem consoladora, que o consolo que vai nos vir, é a pessoa de Jesus Cristo. E essa mensagem, que é para o povo de Deus, ela está afirmada na sua palavra. Ela não é somente falada por Deus, mas ela está registrada nas Escrituras. Porque seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece o quê? Eternamente. Essa palavra de consolo é uma palavra eterna, é uma palavra falada, é uma palavra escrita, é uma palavra encarnada, é uma palavra que se manifesta em glória. É Jesus Cristo que veio. E aqui tentando entender os comentaristas que explicam esse texto, você vai entender que tudo aqui se refere à pessoa de Jesus Cristo. Ele é a glória do Senhor. Ele é a palavra eterna e permanente de Deus. Ele é a boa nova que nos veio do céu. Ele é o Deus que se fez carne. Eis aí o vosso Deus. Ele é o Deus que vem com poder, com domínio, com galardão e com recompensa. Em outras palavras, consolai o meu povo com Jesus. Jesus, Ele é a fonte de toda a nossa, o quê? Consolação. Vocês estão entendendo ou não? Quem tem Jesus tem consolo. Quem não tem Jesus não tem consolo. A mensagem consoladora de Deus é o Verbo que se fez carne. É o Deus que habita entre nós. É Jesus Cristo que veio. A gente poderia gastar, explorar algumas figuras que aparecem no texto. Mas ele vem como rei. E todo rei que vem,
E todo rei que visita o seu povo com consolo, as estradas precisam ser o quê? Aplanadas. Os vales precisam ser aplanados, os montes destruídos. A estrada precisa ser preparada. O rei está vindo. Isso significa que eu e você, para experimentarmos esse consolo de Deus, nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos preparar o nosso coração com quebrantamento, com humildade. Não há consolo para o soberbo, não há consolo para aquele que se acha diante de Deus. Sabe por quê? Porque o povo é erva. Nós somos erva. Seca-se a erva, cai o que? A sua flor. Mas a palavra de Deus é permanente. Então quando eu reconheço que eu sou pó, que eu sou erva, que eu sou como uma nuvem, que eu sou como uma neblina, como eu sou como pó, o meu coração está sendo preparado para receber o consolo o quê? De Deus. Ele é o rei. Ele é o rei de toda consolação. Ele é o pai de toda consolação. Ele é o consolador amado. Ele é aquele que pode consolar a mim e a você de todas as angústias dessa vida, de todos os problemas dessa vida. Ele é aquele que pode entrar no nosso coração e trazer o consolo de Deus. Ele virá com poder e o seu braço dominará. O seu braço dominará. O Senhor vem consolar o meu povo, porque Jesus Cristo, Ele vem para reinar. E não adianta você dizer, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele vai reinar no nosso coração. Mas o que é lindo no texto, porque o texto termina com a figura do pastor. Versículo 11, o que diz aí? Vamos ler juntos? Como pastor apacentará entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, os levará no seio. Os que as amamentam, ele guiará o quê? Consolai o meu povo. A ordem de Deus, consolai. A exclusividade de Deus, o meu povo. A origem do consolo é Deus. As razões, os porquês estão colocados aí. Porque todos os nossos pecados estão perdoados. Porque a palavra de Deus traz o consolo. E a palavra de Deus revela que Jesus Cristo vem. Vem para reinar, vem para dominar. Vem para consolar. Vem para recompensar. Mas acima de tudo, Ele vem para nos apacentar. Apacentar. E esse apacentar e é exclusivo também. Ele vem apacentar quem? Hein? O seu rebanho. Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. E elas me ouvem.
E elas me seguem. Elas estão nas minhas mãos e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Eu, como bom pastor, vou levá-las aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Eu vou trazer refrigério para a alma delas. Se elas andarem pelos vales sombrios da morte, eu andarei com elas. Elas não estarão só. Eu prepararei sustento para ela no meio dos inimigos. Eu vou derramar sobre a cabeça delas o óleo da alegria, da unção, do consolo. Eu vou defendê-las. Eu vou protegê-las. A minha bondade e a minha misericórdia certamente seguirão as minhas ovelhas todos os dias da sua vida. E quando tudo acabar, eu vou levá-las de volta para casa. Consolai o meu povo, o quê? Diz o Senhor. Amém? Eu fiz um esforço danado, tá? Irmãos, não há privilégio maior, não há, do que ser uma ovelha de Jesus, de termos Deus como nosso Consolador.